Meus queridos irmãos, vocês estão lembrados, não é? Aqueles que acompanharam a live da última sexta-feira, nossa mensagem está baseada em 2 Timóteo, capítulo 2. A semana passada foi sobre o ensino de Paulo, sobre evitar falatórios profanos, não é? De gente ruim, como Himeneu e Fileto, não é verdade? E se desviar da verdade. Lamentavelmente, tem crentes que se desviaram da verdade, irmão. Isso é terrível. A pessoa se desviar da verdade, depois de conhecer a verdade, é algo muito triste, irmão. Muito ruim. É melhor não ter conhecido a verdade. Era melhor não ter aceitado Jesus. Porque aceitando Jesus e se desviando, o próprio Senhor disse que os demônios atuam na vida das pessoas. E encontrando um desviado, não é? Desviado é aquela pessoa que se desviou da verdade. Não é aquela pessoa que teve uma falha, se arrependeu e voltou à sua comunhão com Cristo. Não. É um desviado, a pessoa que está, podemos dizer até mesmo, caída da fé e caída da graça de Deus. É muito ruim. E Jesus disse, então, que o demônio vem, encontra a casa varrida e adornada e diz, vamos levar mais 7. Você já pensou? Jesus diz, a situação dessa pessoa, o estado de som é pior do que o primeiro, de quando ele era descrente, não é? Muito ruim. E Pedro diz que a pessoa, depois de conhecer a verdade, não é? Vou ver se eu localizo aqui na minha Bíblia. A pessoa, depois de conhecer a verdade, meu irmão, olha só, e volta outra vez a cair na corrupção, é um negócio tão terrível. A comparação que o apóstolo faz acerca da pessoa que, como Paulo disse, desviou da verdade, é muito ruim. Olha o que ele diz, 2 Pedro 3, 20. Porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, ainda estou fazendo o link com o ensino anterior, escapar das correções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, ou não conhecer a verdade, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que ele fora dar. Agora, preste atenção à conclusão que ele dá. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Meu querido irmão, que Deus nos guarde de uma situação dessa, não é? Deixar Jesus, deixar a verdade, em troca de coisas terrenas que são todas passageiras. Então ele diz que o Senhor conhece os que são seus, já comentamos isso. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem é de Deus ama a Deus, quem é de Deus se santifica, quem é de Deus se cuida da vida espiritual, da vida moral, etc. Não é verdade? Aí ele diz, qualquer que profere o nome de Cristo, quer dizer, qualquer que se diz cristão, aparte-se da iniquidade, tá bom? Só relembrando para fazer o link agora. E hoje vamos ler aqui o texto, vamos meditar. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra
outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com um coração puro, invoca o Senhor. Vamos meditar, irmão, esse texto? Você está em casa, deve estar com sua Bíblia aberta. Os irmãos estão indo no tempo certo. Acredito que não estão conversando, não é? Não estão conversando, estão, pelo menos, ouvindo o áudio, eu acredito. Não sei se está na tela, né? Ouvindo o áudio da palavra de Deus aí. Viu, meus irmãos? Em casa também, creio que uma hora dessa, se alguém está ouvindo a palavra de Deus, não está assistindo novela, nem assim está assistindo Netflix, né? Cuidado, irmão. Depois da quarentena, Deus vai pegar muita gente que, ao invés de aproveitar o tempo precioso, né, de afastamento, de descanso, de não ir para o trabalho, até para a igreja, deixar de aproveitar o tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer coisas, estão brincando de ser crente. E tem gente até, como disse a irmã, pastor, tem gente achando bom não ir mais para a igreja. Eu coloquei no meu Facebook hoje, irmãos, uma coisa que eu vou ver se eu localizo aqui para mostrar a vocês. Viu? Aqui está dizendo, vaso para honra e vaso para desonra. Viu? Tem numa casa. Vaso para honra na casa de Deus são aqueles que amam a Deus. Amam a Deus, tá entendendo, irmão? É muito sério isso. Tem pessoa aqui, eu coloquei aqui, meus irmãos, uma reflexão sobre como estarão os crentes depois da quarentena. Como estarão os crentes da Assembleia de Deus em Paranamirim depois da quarentena? Aí eu respondo aqui. Deus conhece os que são seus. Não é? Então, os verdadeiros servos de Deus, que são de Deus, eu posso garantir a você, irmão, que está me ouvindo, no templo ou na casa, estão com saudade dos irmãos em Cristo no culto presencial. Pois a igreja, irmão, igreja quer dizer congregação, reunião, comunidade para adoração coletiva ao Senhor. Por isso o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqueles que não são verdadeiros cristãos estão amando a quarentena, estão adorando. Não é? Ficar em casa, estão achando ótimo. Os dias de culto, então, fica assistindo seriado, novela. Irmãos queridos, aqui vai uma advertência, eu escrevi no Facebook. Deus poderá dar motivos para ficar em casa. Por exemplo, enfermidade, um acidente, um problema na família que os impeça de ir à casa do Senhor. Não desejamos isso de forma alguma, mas é uma hipótese, irmão. Meu conselho, ore a Deus para que essa situação passe logo e voltemos com alegria à casa do Senhor. Não vá na onda dos desigrejados que dizem, a igreja sou eu, não preciso de templo, não preciso de reunião. Isso é falso e carnal. Falso e carnal. Sem igreja em reunião, em congregação, irmãos, deixa eu dizer a você uma coisa. Não podemos cumprir a missão
da igreja cabalmente. Como evangelizar, discipular, se não há reunião? Como enviar obreiros, missionários, manter obreiros na frente da obra? Isso tem um preço alto em termos humanos, financeiros mesmo. Hein? Como é que a igreja do eu sou a igreja? Teve um engraçadinho que diz, dízimo, eu dou dízimo a mim mesmo, eu sou a igreja. Eu digo, coitado, isso é um idiota, isso é um perfeito idiota que se diz cristão. Entende? Então, mano, cuidado necessitados, irmãos. Pra você ter uma ideia, desses 3 meses, né? Um pouco mais, né? Só a Assembleia de Deus em Parnamirim distribuiu mais de 500 cestas básicas. Viu, irmão? Diretamente ou através do CASEMP, Centro Social. 500 cestas básicas de 8 quilos, 10 quilos, que dá aí quase 5.000 quilos ou 5 toneladas de alimentos. O sopão, além do sopão da madrugada, que alguns irmãos distribuem pela madrugada, né? Através do nosso irmão Edinaldo, cozinheiro, nós distribuímos mais de 3.500 sopas. Como fazer uma ação social dessa, que não é tão grande, mas é feito? Se não houvesse reunião, igreja, congregação, ofertas, dízimos, não é verdade? Como? Como, irmão? Então, Deus conhece o que são seus, e quem é dele se aparta da iniquidade. E aqui diz o seguinte, irmãos, que numa casa, não somente a vaso de ouro, de prata, mas também de pau, barro. Uns são vasos para honra e outros vasos para desonra. Aí Paulo diz, de modo que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso, para ser usado pelo Senhor e preparado para toda boa obra. Eu pergunto, irmãos, veja que qualidade. Esse vaso para honra, que Paulo se refere a pessoas, na verdade, crentes, homens e mulheres cristãs. Entendeu, irmão? Olha a qualidade. Santificado. Vamos meditar um pouquinho nisso? Santificado. Um vaso para honra na casa de Deus tem que ser santificado. Santificado é aquele que passa, irmãos, pelo processo da santificação. Processo da santificação. É através desse processo de santificação que a pessoa que aceita Jesus se torna santo. Santificação é o processo pelo qual uma pessoa se torna santa. Esse processo de santificação, ele é tão importante, irmão, não é só importante, ele é indispensável. Ele é sine qua non, quer dizer, sem o qual não pode haver uma pessoa, não pode ser salva. Entende, querido irmão? Então, por quê? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, olha a expressão, ninguém verá o Senhor. Olha, irmãos, e quando Deus diz
Ninguém é ninguém. Quando a Bíblia diz ninguém é ninguém. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Pode ser presbiteriano, batista, metodista, adventista, Igreja Universal, assembleano. Assembleano, meu irmão, tem centenas de tipos de igrejas, não é? Quando eu era jovem, só havia uma Assembleia de Deus. Depois começaram a haver divisões, e aí foram surgindo várias igrejas. Que Deus abençoe as igrejas, né? Que se constituíram, se formaram. E prega a palavra de Deus. Os pastores não sejam preguiçosos, pescadores de aquário. Fica chamando o crente das outras igrejas para poder ir para lá. Promete até cargo ministerial. Não, isso não interessa, não. Mas não adianta ser de igreja nenhuma se não for santo. 1 Pedro 1,15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, qualidade do vaso de honra. Aquele vaso que agrada a Deus, que é usado por Deus, é santificado. Segunda qualidade, idôneo. Idôneo. Você sabe o que quer dizer idôneo? Alguém uma vez disse, olha, o irmão fulano já é idôneo. Mas ele estava se referindo à idade, sabe, irmão? Fulano é idôneo. Aí eu entendi na conversa, no contexto, que a pessoa estava se referindo porque o irmão era idoso como eu. Olha, eu já estou na quarta idade, viu? Porque até 60 é... Aliás, 60 já é terceira idade. Tá certo? É, terceira idade. E eu já passei de 70, já estou perto dos 80, pela graça de Deus. Então, já sou da quarta idade, na verdade. Isso não adianta. Você está entendendo, não? Precisa ser santificado. Ser idôneo. Idôneo quer dizer capaz. Idôneo quer dizer capaz. Seja santificado, seja idôneo. Tenha maturidade. Idoneidade quer dizer não idade cronológica, não é verdade? Quer dizer maturidade, capacidade. Quando Deus criou Adão lá no Jardim do Éden, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma disjuntora que seja idônea para estar ao seu lado. Uma tradução diz assim. Idôneo, quer dizer, capaz, competente, que tem condições, né, espirituais, morais, conhecimento para ser usado por Deus. Isso, idôneo. Olha o que Paulo diz, por exemplo, quando ele fala a Timóteo sobre a questão de obreiros. Vira a página aí, 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo, a gente estudou isso já. Falando a Timóteo, ele diz assim, e o que de mim, entre muitos testemunhos ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Percebeu? Homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar, quer dizer, sejam capazes, sejam preparados para ensinar a outros. Está entendendo, irmão? Então, que ele fala de vaso de honra e vaso de desonra. Quanto ao vaso de honra, ele destacou esses dois aspectos, santificado e idôneo para uso do seu. Quer dizer,
para ser usado por Deus. Eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você já se apresentou diante de Deus para dizer assim: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade? Ou eis-me aqui, envia-me a mim? Senhor, o que eu posso fazer na tua obra? Qual é o teu plano na minha vida? O que tu queres de mim? Quando a pessoa faz isso, ela tem a mentalidade de servo e de serva. Tem gente, meu irmão, e até pastor, que a mentalidade dele é de comandante, é de chefão, não é de servo. Isso é ruim. Isso reflete, sabe o quê? Não é idôneo. Não é idôneo. Não tem maturidade. Não tem capacidade para ser usado por Deus, não é verdade? Por isso que muitas vezes Deus tira do ministério, Deus não abençoa, porque a pessoa, entendeu? Tem a mentalidade de mando, de mandar, de ser grande demais, ser maior do que os outros. Não. O idôneo, ele é preparado para ser usado por Deus. E eu descobri na Bíblia que Deus não gosta de usar gente grande, não. Pastor, isso não é porque o senhor é um homem pequeno, não. É não, meu irmão. Não é questão de estatura, altura física, não. Vá comigo para Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui. Se não estou enganado, é capítulo 11, viu? Capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim, ó. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, estas coisas que Jesus falava, pode ver, eram as verdades eternas. A revelação de Deus, irmão. A revelação de Deus ao homem. O Evangelho de Cristo, o plano da salvação, o amor de Deus, a graça de Deus. Todas essas coisas, a Bíblia diz que Deus revelou aos pequeninos e não aos grandes. E não aos grandes, viu? Verdade. Quem primeiro tomou conhecimento da grande, o maior acontecimento da universo, nascimento de Jesus, foi os pastores de Belém. Pastor de Belém. Disseram para ele, olha, ele é Belém, que nasceu lá, nasceu Salvador, e encontraram o menino na manjedoura. Logo em seguida aparece um coral de anjos, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Quem eram eles? Pequeninos. Maria, a quem Deus mandou o anjo Gabriel anunciar que ela ia ser mãe do Salvador, não é? Ela era uma pequenina, desconhecida de Nazaré. José era um pequenino, um carpinteiro conhecido lá na sua cidade, mas não era grande, não era importante, não. Não é? Não era. Então, meus irmãos, aqui Paulo está falando do vaso de honra, pessoa que é usada por Deus tem que ser santificado, tem que ser idôneo, e ele completa, e preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Então, uma pessoa santificada, idônea,
para ser vaso de honra, ser usado por Deus, tem que ser idôneo, quer dizer, capaz, de maturidade, e preparado para toda boa obra. Não é? Aqui vale um comentário sobre boa obra, não é? A Bíblia tem uma doutrina muito importante sobre a questão da salvação e das obras. Vá comigo lá para Efésios. Não precisa fechar essa porta. O vento está aí. Para Efésios, capítulo 2. Você vai comigo para Efésios, capítulo 2. Certo? Efésios é depois de Gálatas, viu? Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, olha aí, para que ninguém se glorie. Está vendo, irmão? Graças a Deus que a salvação não é por obra, porque senão a maioria não se salvava, porque não pode fazer obras. Os espíritas dizem que fora da caridade não há salvação. Mas caridade para eles é filantropia, é dar esmolas, é socorrer os necessitados, é distribuir cesta básica, é dar remédio, é criar abrigos para pessoas carentes. Para eles, isso é meio de salvação. Isso é meio de salvação. Entende, irmão? Isso é meio de salvação. Mas aqui está dizendo, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora, observe o versículo 10. Porque somos feitura sua, está vendo? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Está vendo aqui? Nós fomos criados em Cristo, nascemos de novo para a prática de boas obras, diz o versículo, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Entendeu? A salvação não é por obras, não. Mas o salvo tem que praticar boas obras. Então, o vaso de honra, ele é idôneo, santificado, preparado para ser usado por Deus, não é? Para ser usado por Deus, preparado para toda boa obra. Então, Deus prepara, somos criados, Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, está fechando, para que andássemos nelas. Entendeu, irmão? Obras são importantes. Viu? Então, uma pessoa para ser um vaso de honra, além de santo, santificado, idôneo, amadurecido, tem que praticar boas obras. Porque nós, os crentes em Jesus, não praticamos boas obras para ser salvos. Mas nós praticamos, e é nosso dever, praticamos boas obras porque somos salvos. Porque somos salvos, entendeu? Devemos entender isso. Veja que um versículo da Bíblia, ao ser comentado, ele enseja
irmãos queridos, ele seja muito mais coisas, né? É como se diz, uma doutrina, um ensino puxa outra, uma palavra puxa outra, etc, né? Aí você vai lá, por exemplo, para João capítulo 5, versículo 36. João capítulo 5, versículo 36. Você vai comigo para lá, para a gente ver uma referência, mais alguma coisa sobre isso, porque isso é doutrina. João 5, 36. Vamos lá ver o que é que está escrito. Um texto, uma referência bíblica, não é? Sobre esse assunto que nós estamos comentando. Isso aqui não é ler a Bíblia só, isso é estudar a Bíblia. Entendeu? João, capítulo 5, versículo 36. Cadê? 36. Mas um maior testemunho do que o de João, ele dizendo, eu tenho maior testemunho de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Veja, Jesus era um judeu, filho de Maria pelo Espírito Santo e de José, como filho adotivo. Os judeus não acreditaram nele porque, não. Ainda hoje tem judeu que diz que Jesus foi filho de uma prostituta, uma moça que fornicou com José. Mas eles vão conhecer Jesus na sua vinda, viu? Eles vão conhecer. Então, o próprio Jesus dizia que eram as obras dele que testificavam que ele veio do Pai. Você está entendendo? Às vezes vai para Mateus também fala sobre isso, não é? Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 5, porque uma coisa vai mexendo com a mente, lembrando, né? Capítulo 5, diz assim, ó, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade ficada sobre os montes, assim como uma cidade que aparece nos montes, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Está vendo, irmãos? Então, o crente tem que praticar boas obras para ser vaso de honra e ser usado por Deus. Deus não vai saber. O povo não vai saber que você está sendo usado por Deus se você for um crente calado o tempo todo, não fala nada, não faz nada, não diz nada, não testemunha nada. Sei que tem pessoas tímidas, mas mesmo uma pessoa tímida, se não gosta de falar, pode mandar um versículo, pode entregar um folheto para alguém, não é? Pode visitar um enfermo, pode visitar um viúvo, uma pessoa, está fazendo boas obras. Não para ser salvo, mas porque é salvo, não é verdade? Muito bem. Em seguida, olhando aqui para a hora já está longe. Esse culto começa às 19 horas e a orientação é que termine com 1 hora ou 1h15 no máximo, tá certo, irmão? Para não cansar os amados irmãos. Tá certo? Então, versículo seguinte diz assim, aí é uma palavra que é para jovem, né? Foge também dos desejos da mocidade. Jovem era um jovem, o próprio Timóteo era um jovem, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Vamos terminar aqui. Então, a palavra para o jovem não é fugir dos desejos da mocidade. Mas alguém perguntou, que desejos da mocidade são esses?
Naturalmente, quando a palavra de Deus diz foge, foge de coisas erradas, foge de coisas feias, de coisas que não agradam a Deus, de coisas que prejudicam o relacionamento com Deus. Foge os desejos ilícitos. Por exemplo, quais são os desejos ilícitos da mocidade? Né? Tanto o jovem como o adulto é atraído pelos sentidos a vários tipos de coisas, não é? Por exemplo, São João lá diz para o jovem, né? Para o jovem que eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus tem voz, já venceste o maligno, não é verdade? E diz, o mundo passa, é sua concupiscência, faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas ele diz lá, não é verdade? Para o jovem, não amar o mundo. Não ameis o mundo, nem que o mundo, nem que há no mundo, que o mundo há. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são de Deus, mas do mundo. Então, fugir dessas coisas. Você pode juntar agora essa palavra aqui, de fugir do desejo da mocidade de Timóteo, com a palavra de 1 João, capítulo 2, e ali ele explica, né? A concupiscência da carne, quer dizer, os desejos exacerbados da natureza carnal. Não é só sexo. Desejo da carne, desejo de ambição, desejo de poder, desejo de grandeza, né? Desejo de possuir o que não pode, desejo de mentir, desejo de roubar, desejo de enganar, desejo de caluniar, fazer toda a patifaria que não presta, que Deus não se agrada. Foge. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Aí eles chamam a atenção para os desejos da carne que vem através dos olhos, não é? E agora com a internet, irmãos, essa questão da concupiscência dos olhos está muito difundida e exacerbada, na verdade, sobretudo na área sexual, ver pornografia, nudes, não é verdade? Na internet, isso tudo faz parte da concupiscência dos olhos, não é? Da concupiscência da carne, a soberba da vida, o orgulho. Fugir disso, foge dos desejos da mocidade. Por exemplo, o jovem deseja da mocidade de vir para a casa do Senhor, de orar a Deus, de ler a Bíblia, não é? De ser puro. Como purificará o jovem seu caminho? Salmo 119. O salmista responde, Asaf, né? Observando conforme a tua palavra. Então, esses desejos bons devem ser cultivados e não fugir deles, né? Não fugir deles. Então, nossa juventude, nossos adolescentes devem procurar ter um comportamento que glorifique e honre o nome do Senhor, não é? Glorifique e honre o nome do Senhor. Tá certo? Então, vamos ficar por aqui.